Você quer empreender, mas não sabe como começar? Fica aqui comigo que esse vídeo é para você. Roda a vinheta. A primeira coisa que você precisa pensar é se você quer construir segurança ou confiança. Quando você quer construir segurança, você não projeta o futuro, você está preocupado apenas com o seu presente. Muita gente faz isso desenvolvendo uma forma de ganhar dinheiro extra. É a famosa renda extra. Quando você quer construir confiança, você sabe que você vai iniciar um negócio que pode demorar a dar retorno, mas que você pretende criar uma marca que se consolide no mercado. Nós estamos falando de montar um negócio onde você vai ter funcionários, vai gerar empregos e vai ajudar outras pessoas com esses empregos que você vai gerar. Mas como que você faz isso? Primeiro, você precisa listar quais são as habilidades que você tem em mãos. Você vai vender um produto? Esse produto vai ser adquirido de terceiros, ou seja, você vai comprar de uma empresa para revender. Se for assim, você vai fazer isso como? Você vai vender para alguém que vai revender. Por exemplo, você é um distribuidor que vende para o varejo, que vai revender para os consumidores finais, que são seus clientes. Você vai produzir esse produto, ou seja, você vai ser uma indústria. A indústria, na cadeia de comercialização, ela produz, repassa para o distribuidor, que repassa para o varejo, que repassa para o consumidor final. Muitas vezes a indústria repassa direto para o varejo, mas é mais comum que pequenos negócios não consigam comercializar direto com a indústria. A indústria geralmente ela abre essas opções maiores para marcas já consolidadas. É a política do mercado, cada caso é um caso, cada marca trata de um jeito. Então, você precisa decidir: eu vou produzir, eu vou comprar para distribuir ou eu vou comprar para vender para o consumidor final. A partir do momento que você decidiu, você precisa decidir qual é o produto. Que produto você conhece? Por exemplo, você conhece muito cosméticos, você cuida dos cabelos, você cuida da pele, então é um know-how, é um conhecimento, é uma bagagem que você já tem. As mulheres fazem muito isso. Por exemplo, eu estudo muito sobre produtos orgânicos, produtos veganos, porque eu tenho um cabelo que é cacheado, que é mais ressecado, que tem mais resistência a produtos industrializados, que tem mais materiais pesados. Então, eu procuro muito esses produtos assim mais naturais, procurei estudar mais sobre isso. Então, eu poderia empreender dessa maneira, porque eu conheço um pouco, eu ia me aprofundar muito mais nisso, não como usuária, mas como uma comerciante que poderia vender. Então você vai escolher o produto. Você precisa conhecer muito do seu produto. Agora que você já conhece, já sabe qual é o produto que você vai comercializar, você precisa identificar: eu vou formalizar, pelo amor de Deus, nada de informalidade. A informalidade traz mais prejuízos do que outra coisa, porque a fiscalização, com o advento da nota fiscal eletrônica, ela está muito rígida. Então, você pode até achar que ninguém está te vendo porque você é muito pequenininho, mas isso é um engano, porque existe um cruzamento de dados entre os órgãos de fiscalização e o próprio comércio. Então, se você compra da indústria para revender ou para distribuir no seu CPF, mas a indústria emitiu uma nota para você, quando isso acontece, porque é mais difícil, mas se o teu fornecedor emitiu uma nota para você com o teu CPF, o CNPJ do fornecedor e o teu CPF serão cruzados. Quando o fisco entende que você está comprando para comercializar, ele vai questionar a tributação.
ele vai questionar que você se formalize. E ele vai usar um termo que a gente usa muito na área fiscal, que é arbitrar. Ele vai dizer, você deveria estar nesse regime de tributação, portanto, você deve X, Y, Z. E, geralmente, os valores são muito altos. O MEI ele foi criado para facilitar os comerciantes que estão iniciando uma atividade. Praticamente, no comércio varejista, você tem uma infinidade de atividades. O MEI ele não pode ser um comércio atacadista e, em muitas situações, ele também não pode produzir. Cada caso é um caso. Por exemplo, se você vai abrir uma sorveteria, você tem que olhar que pode ser que lá no meio tenha uma atividade que você possa produzir o próprio sorvete e revender. Nesse caso, você vai vender direto para o consumidor final. Você é um pequeno negócio. Então, existem as exceções de poder produzir através do sistema de recolhimento de tributos, que é o MEI. Agora, se você já sabe que o teu negócio ele tem uma tendência de faturamento, por exemplo, de 20 mil reais mês, significa que você vai ter no final do ano um faturamento de 240 mil reais. Então você não pode ser MEI, você já tem que ser uma limitada. A limitada é a forma do contrato dessa sociedade, onde você pode atuar sozinho ou você pode ter um sócio. Depois a gente fala num outro vídeo sobre essas diferenças, senão esse vídeo aqui vai ficar muito longo. Então, se você descobre que você naquela atividade pode ser um MEI, começa com o MEI e quando você for alavancando as suas vendas, você vai pedir um contador para migrar para uma limitada. O que é limitada? A limitada, como a sigla diz, LTDA, significa que você, como empresário, como responsável pelo CNPJ, não tem responsabilidade com os seus bens pessoais diante do negócio. Claro, se você realizar uma fraude, isso cai por terra. Mas quando a gente fala de uma limitada, nós estamos falando de responsabilidade diante dos bens da empresa. Muita gente tem dúvida entre ME e limitada. Acha que são coisas distintas. Na verdade, uma ME é uma forma de recolher o tributo, que é o Simples Nacional. E uma limitada é a forma como o contrato vai ser feito, o contrato social, que define a responsabilidade dos sócios. O Simples Nacional é uma limitada. Existem situações em que você pode ter uma empresa com responsabilidade ilimitada, mas isso é um péssimo negócio. Nunca faça isso, a não ser em situação totalmente extrema. Então a gente já sabe que você quer empreender, você quer construir confiança, ou seja, projetar uma marca no mercado, fazer com que essa marca se torne líder, gerar empregos, se colocar diante do comércio, se colocar diante da economia. Você já conhece o produto que você vai comercializar. Você pode também decidir prestar um serviço. Por exemplo, Sueli, eu tenho uma frota de 5 caminhões. Eu quero prestar serviços de frete para as empresas. Aí você também vai poder atuar comercializando através da prestação do serviço. E o MEI? Bom, você vai ter que olhar se você pode fazer transporte. Geralmente, o MEI coloca em várias situações um comerciante como independente, ou seja, aquele que atua sem ser uma limitada. Mas tem que olhar na lista do MEI para identificar se aquela sua atividade está contemplada ali. Qual é o risco de você colocar uma atividade que não é a que você vai realizar?
Primeiro, isso é sonegação fiscal. Se o fisco identificar que você está realizando um serviço ou vendendo um produto não permitido através do MEI, ele vai arbitrar, ou seja, ele vai estudar o caso e vai te autuar da maneira que ele acha que seria correta. Por outro lado, quando você presta serviço para uma empresa que você não tem uma atividade condizente com o serviço que você está realizando, essa empresa pode não aceitar a sua nota fiscal e ela não vai te pagar. E aí você vai ficar sofrendo esse prejuízo, porque ela está correta. Ela tem como se defender. Não, eu não contratei esse serviço que está aqui na nota. Eu contratei um serviço de transporte, por exemplo. O serviço de transporte ele pode ser tributado pelo ISS, que é municipal, ou pelo ICMS, dependendo do caso. Eu tenho vídeos aqui onde eu falo sobre frete interferindo no comércio e tudo mais. Vou deixar aqui nos cards e vou deixar vídeos também na tela final. Agora que você já sabe se você vai ser um MEI ou se você vai ser uma limitada, que você já conhece o teu produto, depois que você listou, colocou tudo no papel, o que você vai precisar fazer? Procurar um contador. Sueli, eu vou ser um MEI. Um MEI não precisa de contador. Eu vou explicar isso. O MEI, ele, diante da legislação tributária, ele realmente não precisa de um contador para assinar demonstrações contábeis. Nós estamos falando de uma questão contábil diante da lei. Só que, em relação a questões gerenciais, é muito interessante que você tenha um contador. Geralmente, os contadores cobram um valor mais acessível para realizar um trabalho de prestação de serviço para o MEI. Todas as empresas, os escritórios de contabilidade que são do Simples Nacional, eles podem, aliás, eles devem, como a própria lei descreve, fazer a primeira abertura, o primeiro registro de graça, mas o serviço de acompanhamento aí é pago. Então, eles geralmente cobram mais barato, mas cobram. É interessante que você tenha um contador para te orientar sobre questões gerenciais, porque a empresa geralmente, o empresário, o microempreendedor individual, ele não contrata contador, ele fica perdido, não sabe o que fazer. Na hora de declarar imposto de renda, ele tem dúvidas, ele mistura a conta pessoal com a conta do MEI. É uma confusão terrível. Então, se você quiser crescer, alavancar o negócio, de maneira organizada, busque orientação de um contador. Agora, se você for uma limitada, porque você já tem uma previsão de que seu negócio, de que sua empresa, de que o seu comércio vai alavancar, aí você vai realmente precisar de um contador para fazer o contrato, elaborar com as cláusulas, que se você tiver um sócio, é muito importante que essas questões jurídicas estejam bem definidas no contrato. Para quê? Para que você não tenha dores de cabeça com seu sócio no futuro. Você vai definir quem administra a empresa, quem não administra, quem assina, quem não assina. Isso tudo o contador vai te orientar e precisa estar muito bem escrito. Além do mais, o contador também vai te orientar se você começa com Simples Nacional ou se você já começa, por exemplo, no lucro real, ou seja, qual é a forma em que a tua empresa vai recolher os tributos. Eu espero que esse vídeo tenha sido um pontapé inicial para você decidir o que você vai fazer, quem você vai ser no mercado, o que você quer ser no futuro. Porque se você decidir apenas ter segurança, você estará compondo uma renda extra. Se você estiver investindo em confiança, você vai investir numa marca que vai se projetar no mercado, vai gerar emprego e vai contribuir com a economia. Se você não está inscrito nesse canal, se inscreve para que você possa receber vídeos como esse. Eu vou definir a partir de agora
uma playlist exclusiva para quem está iniciando do zero, com orientações básicas. Obviamente que você pode e deve assistir os demais vídeos, porque você já vai sentir como será o desenrolar da operação da sua empresa e de cuidados que você precisa ter com ela. Te desejo muito sucesso. Se quiser deixar um comentário sobre alguma dúvida, eu vou ter o maior prazer em responder. Até lá!